Filha! Chamei, com a voz abafada pela madeira da porta. Do outro lado, uma batida fraca, desesperada, respondeu. Eu estava no corredor da casa da minha filha. Uma casa que estava limpa demais, silenciosa demais. Minha afilhada, a capitã da polícia, estava ao meu lado, a equipe tática pronta. Eu já tinha as provas na minha bolsa. Faltava apenas a peça final. Em 15 minutos, quando a porta foi arrombada e uma policial caiu de joelhos, meu genro descobriria que subestimou a mãe errada. Ele abriu a porta com um sorriso falso, aquele sorriso que ele usava quando queria algo. Miriam, que surpresa! Seus olhos passaram por mim e pousaram na minha afilhada, Camila, e nos policiais atrás dela. O sorriso vacilou, mas a arrogância permaneceu. O que significa isso? Ele perguntou, a voz tentando soar firme. Eu o ignorei. Olhei para dentro da casa impecável. Limpa demais. Vazia demais. Onde está a Laura, Rafael? Eu perguntei, minha voz firme como aço. Ele tentou a mesma mentira de sempre. Eu já te disse. Ela só precisa de um tempo. Está viajando. Camila deu um passo à frente, segurando um documento. Temos um mandado de busca, Rafael. Afaste-se da porta. Ele riu, um som oco e incrédulo. Vocês não vão encontrar nada. Ela não está aqui. Ele realmente acreditava que tinha pensado em tudo, que era mais esperto que todos nós. Enquanto a equipe se movia pela casa, eu observava cada detalhe. O jeito como Rafael o seguia, os braços cruzados, fingindo tédio. Mas eu vi o suor em sua testa. Vi seus olhos disparando para o corredor dos fundos. O corredor que levava ao depósito. 30 anos ensinando história me ensinaram a ler pessoas e a encontrar padrões. A história não é sobre datas, é sobre causa e consequência. E a consequência estava prestes a chegar para ele. Ele achava que sua narrativa era perfeita. A esposa estressada que precisava de espaço. Me diga de qual cidade você está me ouvindo. Se quiser ouvir mais histórias como a minha, se inscreva. O que ele não sabia era que eu tinha minha própria narrativa. Uma narrativa construída com fatos, extratos bancários mostrando saques que Laura nunca faria. Prints de mensagens que não soavam como ela. O testemunho da vizinha que o viu trocando a fechadura daquela porta específica. Tudo estava documentado. Ele tinha uma história. Eu tinha provas. Camila percebeu os olhares dele também. Ela é boa no que faz. Ela se virou para mim, um rápido aceno de cabeça e caminhou direto pelo corredor. Parou em frente à última porta. Uma porta de madeira maciça com uma fechadura nova e brilhante. O que tem aqui, Rafael? Ela perguntou, a voz profissional e fria. Nada. É só um depósito. Coisas velhas. Ele respondeu rápido demais. Eu me aproximei, ficando ao lado de Camila. Abra a porta, eu disse. Minha voz não tremeu. Ele forçou uma risada. Eu adoraria, Miriam, mas perdi a chave. Com a mudança, sabe como é. Foi a pior mentira que ele contou até agora. Foi nesse momento que dei o sinal para Camila. O momento em que soubemos que estávamos no lugar certo. Para entender por que eu tinha tanta certeza, por que eu sabia exatamente onde procurar, você precisa entender o que aconteceu no último mês. Tudo isso, essa cena horrível neste corredor silencioso, não começou hoje. Começou há 4 semanas. Começou com um telefonema não atendido. Depois outro. E mais outro. Começou com as desculpas de Rafael. Cada uma mais fina que a anterior. Ela está ocupada. Ela está dormindo. Ela só precisa de um tempo. Ele achou que eu era uma velhinha frágil e preocupada, fácil de enganar. Ele não sabia nada sobre mim. Não sabia do meu marido, Carlos, e do que ele me ensinou. Não sabia que eu passei a vida estudando evidências e construindo argumentos. Para entender como um genro charmoso se transforma em um monstro e como uma mãe se torna uma detetive, preciso te levar de volta ao início. Ao primeiro sinal de que algo estava terrivelmente errado. Ao dia em que o silêncio da minha filha começou a gritar. Eu cresci numa casa pequena, de bairro operário. Meu pai trabalhava na metalúrgica, minha mãe era costureira. O cheiro da minha infância era uma mistura de graxa de máquina e tecido novo. Não tínhamos luxo, não tínhamos excessos, mas tínhamos regras. Uma delas era a da minha mãe. Tudo se anota. Ela tinha um caderno onde marcava cada centavo que entrava e saía. Ela dizia, palavras voam, Miriam. O papel lembra.
Ela foi enganada uma vez por um patrão que não pagou o que devia. Nunca mais aconteceu. Essa lição ficou comigo. A importância de ter registros, de ter provas, de saber que a verdade muitas vezes não está no que as pessoas dizem, mas no que elas deixam para trás, escrito em tinta. Essa disciplina, aprendida na mesa da cozinha, seria a minha maior arma décadas depois. Aos 16 anos, eu já trabalhava. Ajudava a pagar as contas em casa, limpava o chão da escola antes das aulas começarem. Nas férias, trabalhava na biblioteca do bairro, organizando fichas. Foi lá que eu descobri o poder da informação organizada. Vi como a história não era apenas um amontoado de contos, mas uma teia de causas e efeitos. Cada evento documentado, cada decisão registrada. Eu queria mais do que a fábrica para mim. Queria entender o porquê das coisas. Então, eu estudei. Estudava nos ônibus. Estudava enquanto comia. Passei no vestibular para a história. Meus pais não entendiam direito, mas me apoiaram. Viram a minha determinação. Essa teimosia, essa necessidade de ir até o fundo das coisas, de não aceitar uma resposta fácil, me definiu e salvou a vida da minha filha. Aqueles anos de luta me ensinaram a observar, a ouvir o que não era dito. Nas entrelinhas das histórias, nos documentos esquecidos, a verdade sempre aparece. Você só precisa saber onde procurar. Pessoas mentem o tempo todo para se protegerem, para conseguirem o que querem. Mas os fatos são teimosos. Um extrato bancário não mente. Uma linha do tempo não se confunde. Uma testemunha ocular, se você fizer as perguntas certas, revela tudo. Essa foi a base da minha vida profissional. Passei 30 anos ensinando jovens a não apenas decorar datas, mas a analisar fontes, a questionar narrativas, a procurar a prova. Eu não imaginava que o maior teste da minha vida não seria numa sala de aula, mas no corredor silencioso da casa da minha própria filha. Eu me tornei professora de história porque acreditava que entender o passado era a única forma de proteger o futuro. Era um trabalho metódico, exigia pesquisa, organização, paciência. Eu amava a quietude dos arquivos, o cheiro de papel antigo. Amava montar o quebra-cabeça de um evento, usando cartas, diários, registros oficiais. Ensinava meus alunos a desconfiar da primeira versão de qualquer história. Sempre perguntem, quem se beneficia com essa narrativa? Eu dizia. Eles aprendiam a cruzar informações, a procurar por contradições. A vida me preparava, de uma forma que eu nunca poderia prever, para a investigação mais importante de todas. Rafael, meu genro, achava que estava lidando com uma velhinha. Ele se esqueceu que eu era uma historiadora, e eu sabia como desenterrar a verdade. Em 30 anos de profissão, aprendi uma coisa fundamental: padrões não mentem. Um aluno que cola uma vez, provavelmente vai tentar de novo. Um político que mente sobre algo pequeno, vai mentir sobre algo grande. E um homem que controla o dinheiro da esposa, que a isola dos amigos, que mente para a mãe dela, esse homem está seguindo um roteiro, um padrão de abuso tão antigo quanto a própria história. Eu vi esses padrões em meus livros, vi nos documentos que analisei, e comecei a vê-los com um horror crescente na vida da minha filha. Rafael não era original. Ele era apenas mais um tirano doméstico, usando as mesmas táticas de sempre. O que ele não sabia é que eu era uma especialista em reconhecer esses padrões e em documentá-los. Essa habilidade de juntar os pontos, de ver o quadro geral a partir de pequenos detalhes, foi o que me tornou uma boa professora. Mas foi o meu marido, Carlos, quem me ensinou a transformar análise em ação. Ele era engenheiro, um homem de lógica, de planos, de estruturas. Ele via o mundo em termos de pontos fracos e pontos fortes, de fundações sólidas e de riscos calculados. A combinação do meu conhecimento histórico com a sua mente pragmática nos tornou uma equipe formidável. Ele me ensinou que não bastava entender o problema. Era preciso construir uma solução à prova de falhas. Uma solução baseada em fatos irrefutáveis. E era exatamente isso que eu estava fazendo, em segredo, enquanto Rafael achava que estava no controle de tudo. Conheci o Carlos na biblioteca da universidade. Eu estava pesquisando para a minha tese. Ele estava estudando para uma prova de cálculo. Eu estava cercada por livros. Ele, por réguas e calculadoras. Ele se aproximou da minha mesa. Você parece estar tentando resolver um mistério de 100 anos, ele disse com um sorriso.
E você parece estar tentando construir uma ponte para a Lua, respondi, apontando para os seus diagramas complexos. Talvez a gente possa trocar de problema por uma hora, ele sugeriu. Tomar um café. Só se você me explicar o que é uma integral, eu brinquei. Fechado, mas só se você me contar o segredo de Dom Pedro Prêmio. Naquele dia, eu não ganhei só um café. Ganhei o meu parceiro de vida. Um homem que entendia que a verdade, assim como uma boa estrutura, precisa ser construída com precisão. Nosso namoro foi uma conversa que durou 1 ano. Falávamos sobre tudo. Sobre a lógica por trás das catedrais góticas e sobre as motivações econômicas por trás das guerras. Ele me mostrava seus projetos, explicando como cada viga de suporte era essencial para a integridade do todo. Eu mostrava a ele minhas pesquisas, como um único documento podia mudar toda a narrativa de um evento histórico. Nós éramos diferentes, mas complementares. Ele era a estrutura, eu, o conteúdo. Ele era a matemática, eu, a narrativa. Ele me ensinou a pensar em termos de e se? E se essa parede falhar? Onde está o reforço? Ele aplicava isso a tudo. Finanças, viagens, vida. Essa mentalidade de se preparar para o pior foi o maior presente que ele me deu. Casamos 1 ano depois. Uma cerimônia simples no civil. Usamos o dinheiro que gastaríamos numa festa para dar entrada na nossa casa. Era a cara do Carlos. Prático, lógico. Uma festa dura uma noite, Miriam. Uma casa dura a vida toda. E foi nessa casa que construímos nossa vida. Ele, com suas plantas e projetos. Eu, com meus livros e anotações. Éramos uma equipe. Ele cuidava das finanças com uma precisão cirúrgica. Eu cuidava do nosso dia a dia, da nossa rotina. Nosso lar era um lugar de ordem, de calma, de previsibilidade, um porto seguro num mundo caótico. E foi nesse porto seguro que nossa filha, Laura, nasceu. Um novo projeto que exigiria toda a nossa força e planejamento. Criamos a Laura com os mesmos valores: honestidade, responsabilidade, a importância do trabalho duro. Ela cresceu vendo o pai desenhar plantas na mesa de jantar e a mãe corrigir provas até tarde da noite. Ela aprendeu a lógica com ele e o amor pela verdade comigo. Era uma menina doce, inteligente, cheia de vida. Ver ela crescer foi a maior alegria da nossa vida. A casa se encheu de risadas, de amigos, de projetos de ciências e de festas de aniversário. Nós éramos uma família feliz, uma família sólida. Uma fundação que eu acreditava ser inabalável. Achava que tínhamos ensinado a ela tudo o que ela precisava para se proteger no mundo. No dia em que a Laura se mudou para o primeiro apartamento dela, ela me deu uma cópia da chave. É a chave reserva, mãe, ela disse me abraçando. Para você sempre ter um lugar aqui, para entrar a hora que quiser. Aquela chave se tornou um símbolo da nossa confiança, do nosso laço. Significava que eu sempre seria bem-vinda, que eu sempre faria parte da vida dela. Guardei aquela chave num lugar especial na minha bolsa. Era mais do que um pedaço de metal. Era a prova de que a fundação que Carlos e eu construímos era forte. Era a promessa de que nossa família, não importava o que acontecesse, permaneceria conectada. Mal sabia eu que um dia, aquela mesma chave se tornaria a primeira prova de um crime. Carlos morreu há 2 anos. Um ataque cardíaco fulminante no escritório de casa. Ele estava revisando o projeto de uma escola. Uma morte rápida, sem despedidas. O silêncio que se instalou na casa foi a coisa mais barulhenta que eu já ouvi. De repente, a estrutura da minha vida tinha desaparecido. Fiquei sozinha com os livros, as plantas e as memórias. Laura e Rafael foram um grande apoio. Ou assim eu pensava. Eles me ajudaram com o funeral, com a papelada. Rafael, principalmente, era muito prestativo, muito atencioso. Hoje, eu vejo que ele não estava me ajudando. Ele estava me avaliando, medindo minhas fraquezas, procurando por rachaduras na fundação que ele pretendia demolir. Depois que a poeira baixou, eu me agarrei a uma das frases favoritas do Carlos. Ele sempre dizia, quando eu me perdia em teorias ou emoções, fatos não têm sentimentos, Miriam. Junte os fatos. Foi o que ele fez a vida toda. Juntou fatos para construir pontes seguras. Juntou fatos para investir nosso dinheiro. Juntou fatos para planejar nosso futuro. E foi o que eu decidi fazer. Quando a primeira mentira de Rafael apareceu, quando a primeira desculpa soou falsa,
eu ouvi a voz do Carlos na minha cabeça. Não chore, não se desespere, junte os fatos. E foi o que eu fiz. Criei um arquivo no meu computador, uma pasta secreta, e comecei a documentar tudo. Cada ligação não atendida, cada mensagem estranha, cada centavo suspeito. Comecei a juntar os fatos, mas também as memórias dos sacrifícios. Quando a Laura quis fazer pós-graduação, eu e Carlos demos a ela R$ 80 mil. Era uma parte significativa das nossas economias. Ela agradeceu, disse que um dia nos pagaria de volta. Nunca mais tocou no assunto. Depois veio o casamento. Uma festa grande como ela sonhava. Custou R$ 40 mil. Paguei tudo. Eu via a felicidade dela e achava que valia cada centavo. Rafael, na época, era o genro perfeito, agradecido, educado. Hoje eu vejo que ele estava apenas representando um papel. Ele via meu amor pela minha filha não como um presente, mas como um recurso a ser explorado. O maior sacrifício veio depois que Carlos morreu. Laura e Rafael queriam uma casa maior. Disseram que era um bom investimento. Pediram minha ajuda com a entrada. R$ 150 mil. Era quase todo o dinheiro que o Carlos tinha deixado no seguro de vida. O dinheiro que deveria garantir minha tranquilidade na velhice. Mãe, você sempre terá um quarto aqui, a Laura me disse. Nós cuidaremos de você. Eu acreditei. Dei o dinheiro a eles. Ao todo, foram R$ 270 mil. Uma vida de economias. Entreguei tudo porque acreditava na minha filha. Acreditava na nossa família. E foi assim que eles me pagaram. Com silêncio, mentiras e uma porta trancada. Mas a história ainda não tinha acabado. Eles tinham o meu dinheiro, mas eu tinha os fatos. As coisas mudaram uns 2 meses depois que o Carlos morreu. O silêncio começou devagar. As ligações diárias da Laura viraram semanais, depois quinzenais. Eu ligava e a chamada ia direto para a caixa postal. Rafael sempre tinha uma desculpa pronta, com aquela voz calma e controlada dele. Ela está muito estressada com o trabalho, Miriam, ele dizia. Mas ela nunca ficou tanto tempo sem ligar. Ela só precisa de um tempo, um pouco de espaço. Eu queria acreditar. A dor do luto é diferente para cada um. Talvez ela só precisasse se fechar um pouco. Mas uma inquietação começou a crescer dentro de mim. Um sentimento frio, persistente. Algo estava errado. O silêncio dela não parecia com o silêncio do luto. Parecia um silêncio forçado, um silêncio que gritava. Tentei de novo 1 semana depois. O telefone dela, desligado. Liguei para o Rafael. Ainda não consegui falar com ela, Rafael. Eu te disse, ela está bem. Só quer ficar quieta. Eu sou a mãe dela. Ela não ficaria quieta comigo. Ele suspirou. Um som de falsa paciência. As pessoas mudam, Miriam. A Laura não é mais uma menininha. A frieza na voz dele foi como um alarme. Ele não estava preocupado. Estava irritado. Irritado com a minha insistência. Eu desliguei o telefone. Fui até a minha escrivaninha. Peguei um caderno novo e uma caneta. Na primeira página, escrevi a data. Ao lado, anotei. Telefone desligado. Rafael diz que pessoas mudam. A voz do meu marido ecoou na minha cabeça. Junte os fatos, Miriam. E foi o que eu comecei a fazer. Então, uma noite, meu celular apitou. Era uma mensagem, do número da Laura. Meu coração deu um salto. Abri a mensagem, ansiosa, mas as palavras na tela me congelaram. Eram frias, impessoais. Mãe, estou bem. Preciso de um tempo para mim. Por favor, não me ligue mais. Eu te procuro quando estiver pronta. Não era a minha filha. Laura usava emojis, usava gírias. Ela terminava as mensagens com beijos, te amo. Aquilo era um comunicado oficial. Um texto escrito por um estranho. Um texto escrito por ele. A suspeita virou uma certeza gelada. Ele estava com o celular dela. Ele estava controlando a comunicação. Ele a estava isolando. Sem pensar, eu liguei de volta. O telefone chamou 1, 2 vezes. E ele atendeu. A voz de Rafael, não a dela. Miriam, eu não disse para não ligar? Quero falar com a Laura. Ela acabou de me mandar uma mensagem. Ela está dormindo. Pediu para eu te avisar. Dormindo? São 7 da noite, Rafael. Ela estava cansada. A mentira era tão óbvia, tão descarada. Coloque ela no telefone. Não, ela precisa descansar. Respeite a vontade dela. Ele desligou na minha cara. Eu olhei para a mensagem de novo. Fotografei a tela com outro celular. Imprimi a foto.
Anexei no meu caderno. Ao lado escrevi: mensagem falsa, linguagem fria. Rafael atendeu o telefone. Mentiu que ela estava dormindo. As provas estavam começando a se acumular. O alarme real soou 3 dias depois. Eu tinha acesso online à conta conjunta deles. Uma coisa que o Carlos insistiu que eu fizesse para ajudar a Laura a se organizar. Eu entrava uma vez por mês, só para conferir. Naquela manhã, eu vi um saque, 50 mil reais, uma transferência para uma conta que eu não reconhecia. Laura nunca moveria tanto dinheiro sem falar comigo. Era o dinheiro das economias dela, o dinheiro que ela guardava para uma emergência. Eu senti um nó no estômago. Liguei para ele na mesma hora. Ele atendeu no primeiro toque, confiante demais. Rafael, que saque foi esse na conta da Laura? A minha voz era puro aço. Houve uma pequena pausa. Um investimento. Coisa nossa. Que tipo de investimento? Ela não me falou nada. Porque não é da sua conta, Miriam. A agressividade dele foi um choque. O tom mudou completamente. Não havia mais fingimento. Apenas hostilidade pura. Ele estava me desafiando. Estava me dizendo que o dinheiro era dele agora. Esse dinheiro é da minha filha. Nossa filha, Miriam. Nós somos uma família. Cuidamos das nossas próprias coisas. Ele desligou de novo. Fúria. Uma fúria fria e clara tomou conta de mim. Fui para o computador. Imprimi o extrato bancário. Destaquei a transferência. O nome na conta de destino era o dele. Apenas o dele. Ele não estava investindo. Ele estava roubando. Grampeei o extrato no meu caderno. O dossiê estava ganhando corpo. O padrão estava ficando claro. Primeiro o isolamento, depois o controle da comunicação. Agora, o roubo. Eu sabia o que vinha a seguir. Eu precisava de olhos lá dentro. Eu tinha o telefone da vizinha da Laura, uma senhora chamada Dona Elza, uma amiga que eu fiz questão de cultivar. Liguei para ela, com a voz mais casual que consegui fingir. Dona Elza, tudo bem? É a Miriam. Tenho tentado falar com a Laura, mas ela anda tão ocupada. Miriam, querida, que bom ouvir sua voz. Mas sabe, eu também não vejo a sua filha há semanas. Estranho, não é? Meu coração parou. Semanas? A senhora tem certeza? Absoluta. Não a vejo entrar ou sair, mas o carro dela está na garagem. O que eu achei mais esquisito foi outra coisa. O que, Dona Elza? Eu vi o Rafael, semana passada, trocando a fechadura de uma porta, a do depósito, nos fundos da casa. Uma fechadura enorme, nova. A imagem me atingiu como um soco. Uma porta de depósito, uma fechadura nova. Laura sumida, mas o carro na garagem. As peças do quebra-cabeça se encaixaram, formando uma imagem de puro horror. O medo, pela primeira vez, foi real, físico. Agradeci a Dona Elza, a voz trêmula, e desliguei. Minha filha não estava viajando. Ela não estava precisando de um tempo. Ela estava lá, presa, atrás de uma porta trancada. A minha menina estava em perigo. O medo era paralisante, mas durou apenas um instante. Depois veio a raiva. Uma raiva que queimou tudo e deixou para trás apenas uma determinação de ferro. Com a informação da vizinha, eu liguei para ele de novo. Chega de fingir. Chega de ser cuidadosa. Rafael, onde está a minha filha? Já conversamos sobre isso. Ela está viajando. Mentira. O carro dela está na garagem. E você trocou a fechadura do depósito. Por quê? Ele riu. Uma risada curta e cruel. Você anda falando com as vizinhas fofoqueiras? Está senil, Miriam. Virou uma velha intrometida? O insulto foi calculado. Ele queria me desestabilizar, me fazer duvidar de mim mesma. Eu quero ver a minha filha. Vou até aí agora. Não se atreva a aparecer aqui. Você não é bem-vinda. Se tentar alguma coisa, chamo a polícia e digo que você está me assediando. Quem eles vão acreditar? Numa velhinha histérica ou num genro preocupado? O plano dele era claro. Ele já tinha construído a narrativa. A mãe intrometida. A sogra problemática. A esposa que precisava de espaço. Mas ele cometeu um erro. Ele me subestimou. A raiva se transformou em uma calma mortal. Eu não ia até lá. Não ainda. Eu ia terminar o que comecei. Eu ia construir o meu próprio caso. Um caso à prova de falhas. Um caso que o destruiria. Desliguei o telefone e me voltei para o meu trabalho. Aquela noite, eu não dormi. Passei a madrugada na minha escrivaninha, o meu quartel-general. Espalhei tudo sobre a mesa. As anotações do caderno, os extratos bancários, a foto da mensagem falsa. Criei uma linha do tempo.
Dia a dia, mentira por mentira. Cada desculpa que ele deu, cada ligação não atendida, cada real que ele roubou. Eu, a professora de história, estava montando a história de um crime. Um padrão claro de abuso e controle coercitivo. Não era a minha palavra contra a dele. Eram os fatos contra as mentiras dele. Enquanto eu organizava os papéis, vi a narrativa que ele estava tentando criar. A esposa instável que precisava de espaço. A sogra confusa que não entendia os limites. Ele estava me pintando como a vilã para justificar suas ações. Cada mentira era um tijolo no muro que ele construía ao redor da Laura. E ao meu redor, ele achava que ninguém acreditaria em mim. Achava que eu era apenas uma senhora sozinha e de luto. O que ele não sabia era que 30 anos ensinando história me prepararam para aquele exato momento, para analisar as fontes, para encontrar as contradições, para expor a verdade. O dossiê estava quase completo. O gatilho final chegou 2 dias depois, pelo correio. Uma carta registrada, no meu endereço. O remetente era a empresa onde a Laura trabalhava. Meu coração gelou. Abri o envelope com as mãos trêmulas. Era um aviso formal. Uma carta de demissão por abandono de emprego. Eles diziam que tentaram contato por semanas, sem sucesso. Laura amava aquele emprego. Ela era dedicada, apaixonada pelo que fazia. Ela jamais abandonaria o trabalho daquele jeito. Nunca. Aquela carta era a prova final e irrefutável. A prova de que ela não estava no controle da própria vida. A prova de que ela estava sendo mantida em cativeiro. A carta era a peça que faltava. Era a evidência externa, oficial, que quebrava completamente a farsa de Rafael. Ele podia mentir para mim, para os amigos, para a família, mas ele não podia mentir para uma corporação. A ausência dela era agora um fato documentado. Olhei para a carta, para o timbre oficial, para a assinatura do diretor de RH. A minha respiração ficou calma. A minha mente afiada como vidro. A certeza absoluta tomou o lugar de qualquer medo ou dúvida que ainda restava. Eu tinha tudo o que precisava. O tempo de juntar fatos tinha acabado. A hora da ação havia chegado. Eu me levantei, fui até a minha bolsa. Peguei a chave reserva que a Laura me deu anos atrás, o símbolo da nossa confiança. Eu sabia que provavelmente não funcionaria. A fechadura da porta da frente também devia ter sido trocada, mas eu a peguei mesmo assim, como um amuleto. Coloquei o dossiê completo, com cada prova meticulosamente organizada, dentro de uma pasta. Coloquei a pasta na minha bolsa, ao lado da chave. Peguei meu celular. Cada movimento era deliberado, frio. Eu não era mais uma mãe preocupada. Eu era um instrumento de justiça. E eu estava a caminho. Entrei no meu carro. Coloquei a bolsa no banco do passageiro. Antes de dar a partida, eu disquei um número. Um número que eu sabia de cor. Minha afilhada, Camila, recém-promovida a capitã da polícia. Tia Miriam, aconteceu alguma coisa? Minha voz não tremeu. Camila, aconteceu. Estou indo para a casa da Laura agora. O que houve? Você está bem? Eu estou ótima, mas a Laura não está. Eu tenho as provas, todas elas. Fraude, cárcere privado, tudo. Preciso de você lá, com uma equipe e um mandado de busca. Houve um silêncio do outro lado. Camila me conhecia. Sabia que eu não era de exageros. Estou a caminho, tia. Não entre na casa. Me espere do lado de fora, entendeu? Entendido, eu disse, e dei a partida no carro. Cheguei em 10 minutos. Parei o carro do outro lado da rua. A casa estava silenciosa. As cortinas fechadas. Parecia adormecida, mas eu sabia que era uma tumba. Fui até a porta da frente. Coloquei a minha chave reserva na fechadura. Como eu esperava, ela não girou. A fechadura era nova. Mais uma prova para o meu dossiê. Eu não bati. Não chamei. Apenas me afastei e esperei. Em menos de 5 minutos, vi o carro da Camila, seguido por 2 viaturas táticas. As luzes estavam desligadas. Eles foram discretos, rápidos, profissionais. Camila veio até mim. Seus olhos eram sérios. Você tem certeza, tia? Eu não disse nada. Apenas abri minha bolsa e entreguei a pasta a ela. Ela folheou as páginas rapidamente. Vi seus olhos se arregalarem para os extratos bancários, para a linha do tempo, para a cópia da carta de demissão. Ela fechou a pasta, olhou para a casa, depois para mim. Acenou com a cabeça para a sua equipe. Vamos entrar. O que nos leva de volta àquele corredor.
ao Rafael abrindo a porta com seu sorriso falso. Ele achou que tinha pensado em tudo. Ele só não contava com uma coisa: uma professora de história aposentada que sabia que os fatos, no final, sempre vencem. O gatilho final chegou pelo correio. Uma carta registrada no meu endereço. O remetente era a empresa onde a Laura trabalhava. Meu coração gelou. Abri o envelope com as mãos trêmulas, mas a mente focada. Era um aviso formal. Uma carta de demissão por abandono de emprego. Eles diziam que tentaram contato por semanas, sem sucesso. Laura amava aquele emprego. Ela era dedicada, apaixonada pelo que fazia. Ela jamais abandonaria o trabalho daquele jeito. Nunca. Aquela carta era a prova final, irrefutável. A prova de que ela não estava no controle da própria vida. A prova de que ela estava sendo mantida em cativeiro. Aquele pedaço de papel oficial, com o timbre da empresa, destruía completamente a narrativa de Rafael. O castelo de cartas dele tinha acabado de desmoronar. Aquela carta era a peça que faltava no meu quebra-cabeça. Era a evidência externa, oficial, que quebrava a farsa dele. Ele podia mentir para mim, para os amigos, para a família, mas ele não podia mentir para uma corporação. A ausência dela era agora um fato documentado. Olhei para a carta, para a assinatura do diretor de RH. Minha respiração ficou calma. Minha mente, afiada como vidro. A certeza absoluta tomou o lugar de qualquer medo ou dúvida que ainda restava. Eu tinha tudo o que precisava. Ele podia dizer que ela estava viajando, mas o Departamento de Recursos Humanos dizia que ela tinha desaparecido. E num tribunal, a palavra de uma empresa vale mais do que a de um genro mentiroso. O tempo de juntar fatos tinha acabado. A hora da ação havia chegado. Eu me sentei na minha escrivaninha. Os papéis espalhados à minha frente. O dossiê de um crime. Minhas mãos estavam completamente firmes. 30 anos como professora de história me ensinaram uma coisa. A verdade está nos documentos. As pessoas mentem. As emoções enganam. Mas os registros, os fatos escritos, contam a história real. Rafael achou que estava sendo esperto, construindo uma narrativa sobre a esposa estressada. Mas ele deixou um rastro de papel, transferências bancárias, mensagens de texto e agora uma carta de demissão. Ele documentou o próprio crime, passo a passo, e eu, a historiadora, juntei todas as fontes primárias. Não havia raiva, não havia dor, apenas uma clareza fria. Eu tinha tudo o que precisava para destruí-lo. Passei a hora seguinte organizando tudo metodicamente. Criei uma linha do tempo final, anexando cada prova no seu devido lugar. A primeira desculpa, a mensagem falsa, a transferência de R$50 mil, o testemunho da vizinha, a carta de demissão, tudo em ordem cronológica. Fiz 3 cópias de tudo. Uma ficou comigo. Outra foi para o meu cofre no banco. A terceira eu coloquei num envelope grande e pardo. Esse não era mais um problema de família. Era um caso de polícia. Rafael queria me pintar como uma velha senil e confusa? Eu estava prestes a apresentar à polícia um caso mais bem documentado do que a maioria que eles já viram. Ele achou que estava construindo um muro ao redor da Laura. Na verdade, ele estava construindo a própria cela. Aquela noite, eu mal dormi. Não por ansiedade, mas por concentração. Fiquei repassando o plano na minha cabeça, a história que as provas contavam. O silêncio inicial não era sobre estresse, era o começo do isolamento. A mensagem falsa não era para me tranquilizar, era para controlar a comunicação e me manter longe. O roubo do dinheiro não era um investimento, era o motivo de tudo. A fechadura nova não era para segurança, era para garantir o cativeiro. Cada ato dele, que antes parecia apenas cruel ou estranho, agora se encaixava perfeitamente num padrão. Um padrão de controle coercitivo, abuso e ganância. Era a história mais antiga do mundo. Um tirano tentando tomar o poder. E, como em muitas histórias, ele subestimou a resistência. Enquanto o sol nascia, eu olhei para o dossiê completo sobre a mesa. Tudo fazia sentido. Cada mentira, cada manipulação. Ele não estava lidando com uma velhinha frágil e de luto. Ele estava lidando com uma historiadora, uma especialista em analisar fontes, encontrar contradições e construir uma narrativa baseada em fatos. Ele achou que a história dele, a da esposa instável e da sogra intrometida, seria a única a ser ouvida. Mas eu tinha construído uma contranarrativa.
Uma que era sustentada por provas irrefutáveis. A minha história não era baseada em emoção, mas em evidências. E estava na hora de contá-la para as pessoas certas. Peguei a minha bolsa. Coloquei a pasta com as provas dentro. Peguei meu celular. A fase de pesquisa tinha terminado. A fase da ação estava começando. Eu me levantei, fui até a minha bolsa. Peguei a chave reserva que a Laura me deu anos atrás, o símbolo da nossa confiança. Eu sabia que a fechadura da porta da frente provavelmente tinha sido trocada, mas eu a peguei mesmo assim, como um amuleto. Coloquei o dossiê completo, com cada prova meticulosamente organizada, dentro da pasta. Coloquei a pasta na minha bolsa, ao lado da chave. Peguei meu celular. Cada movimento era deliberado, frio. Eu não era mais uma mãe preocupada. Eu era um instrumento de justiça, e eu estava a caminho. Antes de sair, disquei o número que eu sabia de cor. Um número que Rafael não fazia ideia de que era a minha maior vantagem. O as na minha manga. A voz do outro lado atendeu no segundo toque. Profissional. Alerta. Capitã Camila falando. Era a minha afilhada. A filha da minha melhor amiga, que eu vi crescer e que agora comandava a polícia da cidade. Camila, é a Miriam, eu disse, a voz firme. Aconteceu. Preciso de você. Houve uma pequena pausa. Ela me conhecia. Sabia que eu não era de dramas. O que aconteceu, tia? Você está bem? Eu estou ótima. Mas a Laura não está. Rafael a está mantendo presa na própria casa. Eu tenho as provas, todas elas. Cárcere privado, fraude, tudo documentado. Onde você está? A voz dela mudou. Tornou-se a voz de uma comandante. Estou saindo de casa agora, indo para lá. Não, fique onde está. Me encontre na esquina da rua dela em 20 minutos. Não se aproxime da casa, entendeu? Entendido. Desliguei. Vantagem secreta? Rafael achava que eu era sozinha. Ele não sabia que a minha família ia muito além do sangue. Minha vantagem não era dinheiro ou poder. Era algo muito mais valioso. Credibilidade e acesso. Rafael me via como uma professora aposentada, isolada e impotente. Ele não sabia da minha relação com a Camila. Não sabia que a tia Miriam, que a capitã da polícia tanto respeitava, era a mesma sogra que ele estava tentando silenciar. Ele planejou tudo contra uma adversária que não existia. Ele se preparou para uma senhora chorosa e emocional. Ele não se preparou para uma testemunha calma e metódica com uma linha direta para o topo da cadeia de comando da polícia local. Essa conexão, construída ao longo de 30 anos de amizade e amor, era a minha arma secreta. E eu estava prestes a usá-la com força total. Lembrei do meu marido, Carlos, naqueles momentos. Ele sempre dizia: fatos não têm sentimentos, Miriam. Junte os fatos. Foi o que ele fez a vida toda. Juntou fatos para construir pontes seguras. Juntou fatos para planejar nosso futuro. E foi o que eu fiz. Eu juntei cada fato, cada extrato bancário, cada mensagem mentirosa. Construí um caso sólido, sem emoção, apenas com a verdade documentada. Rafael achava que estava no controle porque manipulava os sentimentos, mas ele esqueceu dos fatos. E os fatos, como Carlos me ensinou, são a fundação de tudo. E a fundação do mundo de mentiras dele estava prestes a ruir. Eu fiz o que meu marido me ensinou. Eu juntei os fatos, e agora os fatos iriam libertar a minha filha e condenar o homem que a aprisionou. Cheguei na esquina marcada e esperei no carro. Em menos de 10 minutos, o carro discreto de Camila parou atrás do meu. Ela desceu, já com o colete à prova de balas por baixo da jaqueta. Veio até a minha janela. Seus olhos eram sérios, focados. Tia, me mostre o que você tem, ela disse, sem rodeios. Eu não disse uma palavra. Apenas entreguei a ela a pasta parda. Ela se encostou no meu carro e começou a folhear. Vi seus olhos passando pelas páginas. A linha do tempo. Os extratos bancários com as transferências destacadas. A foto da mensagem falsa. A cópia da carta de demissão. Seu rosto, que era de preocupação familiar, se transformou no rosto de uma policial vendo um crime claro. Ela fechou a pasta. Isso é mais do que o suficiente, ela disse. Vamos conseguir um mandado de busca em menos de 1 hora. Ele a está mantendo no depósito dos fundos, eu disse. A vizinha o viu trocando a fechadura. Ela assentiu, já pegando o rádio. Vou chamar a equipe tática. Não vamos arriscar. Enquanto Camila coordenava tudo pelo rádio, eu olhava para a casa silenciosa no fim da rua.
parecia tão normal, tão pacífica, mas eu sabia o que havia lá dentro. Rafael tinha construído uma prisão perfeita, escondida à vista de todos. Ele contava com o silêncio, contava com o medo, contava que ninguém acreditaria em mim, mas o meu dossiê falava mais alto que qualquer mentira dele. A minha afilhada, a capitã da polícia, estava transformando as minhas provas em ação oficial. A máquina da justiça, lenta mas poderosa, tinha começado a girar, e ela ia esmagar Rafael completamente. Ele não tinha a menor ideia do que estava prestes a acontecer. Em 45 minutos, tudo estava pronto. 2 viaturas táticas chegaram silenciosamente, estacionando em ruas adjacentes. Uma equipe de policiais armados se reuniu com Camila. Ela mostrou a eles uma cópia do mandado, que tinha acabado de ser assinado por um juiz de plantão. Ela se virou para mim. Tia, quero que você fique aqui atrás, com um dos meus homens. Nós vamos entrar. Não, eu disse, a minha voz calma, mas inabalável. Eu vou com você. Eu preciso que a Laura me veja quando aquela porta abrir. Camila hesitou por um segundo. Ela olhou nos meus olhos. Viu que não era um pedido, mas uma declaração. Ela conhecia a minha teimosia. Tudo bem, ela disse, mas fique atrás de mim, o tempo todo. Eu assenti. O que nos leva de volta àquele corredor, ao Rafael abrindo a porta com seu sorriso falso. Ele achou que tinha pensado em tudo. Só não contava com uma coisa. Uma professora de história aposentada que sabia que os fatos, no final, sempre vencem. A equipe se moveu com uma eficiência silenciosa e assustadora. Eles se posicionaram ao redor da casa, cobrindo todas as saídas. Eu e Camila caminhamos até a porta da frente, com 2 oficiais da equipe tática logo atrás. O plano não era bater, era avaliar. Mas Rafael, arrogante como sempre, abriu a porta antes mesmo de chegarmos. Ele devia ter visto as luzes de um carro pela janela e pensado que era uma entrega. O sorriso no rosto dele congelou quando nos viu. Ele tentou se recompor, mas era tarde demais. A armadilha já tinha se fechado ao redor dele. Ele ainda não sabia, mas seu mundo tinha acabado naquele instante. Enquanto Camila apresentava o mandado e a equipe entrava na casa, eu o observei. Vi o pânico rápido em seus olhos antes que a máscara de indignação o cobrisse. Ele começou a protestar, a falar sobre seus direitos, a ameaçar processar a todos. Eram as palavras de um homem que perdeu o controle e estava tentando desesperadamente recuperá-lo. Eu não disse nada, apenas o observei. Eu era uma historiadora assistindo à queda de um tirano. Era um padrão que eu já tinha visto centenas de vezes nos meus livros. A arrogância, o erro de cálculo, a negação diante da realidade esmagadora. Ele achava que sua história era a única que importava. Estava prestes a aprender que os fatos têm um poder muito maior. Tudo estava em posição. A polícia dentro da casa. As provas seguras com a promotoria. A narrativa dele desfeita. Rafael olhou para mim, no meio do seu discurso raivoso para Camila. Seus olhos continham um ódio puro. Ele finalmente entendeu. Fui eu. Eu que tinha feito tudo aquilo. A velhinha frágil e confusa tinha orquestrado a sua ruína. Ele abriu a boca para dizer algo, talvez um último insulto, uma última ameaça, mas nenhuma palavra saiu. Ele sabia que era inútil. O jogo tinha acabado. Ele não tinha mais poder, não tinha mais controle. O tempo de juntar fatos tinha terminado. A hora da consequência havia chegado, e ela estava batendo na porta do seu depósito. A equipe tática se posicionou. Camila olhou para mim, um último aceno de confirmação. Eu assenti. Arrombem! Ela ordenou, a voz cortando o silêncio tenso. O primeiro impacto do ariete na porta de madeira maciça soou como uma explosão no corredor. Rafael deu um pulo para trás, o rosto uma máscara de pânico e descrença. Vocês não podem fazer isso. É invasão. Eu vou processar todos vocês! Ele gritou, a voz esganiçada. O segundo impacto fez a madeira rachar. Lascas voaram. Eu permaneci imóvel, as mãos firmes ao lado do corpo. Eu não sentia nada além de uma calma gelada. Ele ainda achava que leis e ameaças se aplicavam a ele. Ele não entendia que seu mundo de regras tinha acabado de acabar. O terceiro impacto. A porta cedeu com um estrondo, voando para dentro do cômodo escuro. O jogo tinha terminado. A poeira assentou. O cheiro de madeira velha e ar viciado encheu o corredor. A primeira a entrar foi uma policial jovem.
a lanterna cortando a escuridão. Ela deu 2 passos para dentro e parou. Seus ombros caíram. Ela levou a mão à boca e caiu de joelhos, o som de seu soluço ecoando no silêncio. Foi então que eu passei por ela. No canto, num colchão sujo, estava a minha filha, magra, pálida, mas viva. Seus olhos se arregalaram ao me ver. Mãe? Ela sussurrou, a voz fraca. Corri até ela, envolvendo-a nos meus braços. Rafael foi algemado ali mesmo no corredor, enquanto eu segurava a minha menina. Meses depois, no tribunal, o promotor olhou para o júri, apontou para Rafael e perguntou: 1 mês trancada, faminta, sem contato com o mundo. Era disso que ela precisava? Ela só precisava de um tempo? A frase dele, a desculpa dele, se tornou a sua sentença. As consequências foram totais e absolutas. Legalmente, Rafael foi condenado por sequestro, cárcere privado e fraude financeira. A sentença foi de 20 anos em regime fechado, sem direito a condicional. Sua licença profissional foi cassada, sua carreira destruída para sempre. Financeiramente, ele perdeu tudo. O tribunal ordenou a restituição de cada centavo roubado, mais danos. A casa foi vendida e todo o valor foi para a Laura. As contas dele foram congeladas e esvaziadas para pagar as dívidas. Ele declarou falência da prisão. Socialmente, ele se tornou um fantasma. Sua própria família publicou uma nota no jornal local repudiando seus atos. Nenhum amigo o visitou. Nenhum colega o defendeu. Psicologicamente, ele desmoronou. Na delegacia, quando Camila colocou meu dossiê na frente dele, prova por prova, ele ficou catatônico. A arrogância se foi. Só sobrou um homem vazio. Eu não senti pena. Nenhuma. 1 ano depois, a vida encontrou um novo ritmo. Rafael continua na prisão estadual. Ninguém o visita. Suas cartas não são respondidas. Ele é apenas um número num sistema que ele achava que podia enganar. Laura se recuperou. Ela é forte, mais forte do que eu imaginava. Com o dinheiro da venda da casa, ela comprou um apartamento lindo no centro da cidade, um lugar cheio de luz e plantas. Na semana passada, ela me levou para conhecer. Depois do café, ela tirou algo do bolso. Uma chave. É a chave reserva, mãe. Ela disse, os olhos brilhando. Para você sempre ter um lugar aqui. Eu peguei a chave. O metal frio na minha mão. O símbolo de confiança, quebrado e agora restaurado. A justiça não foi apenas sobre puni-lo. Foi sobre reconstruir o que ele tentou destruir. E nós reconstruímos. Eu estou sentada na varanda do apartamento da Laura agora. O sol da manhã esquenta meu rosto. A cidade se move lá embaixo, cheia de vida. Eu aprendi, da forma mais dura, que a história não está apenas nos livros. Ela é escrita todos os dias, em cadernos, em extratos bancários, nas pequenas verdades que documentamos. A lição mais importante que aprendi não foi sobre o mal, mas sobre a força. A força silenciosa de juntar os fatos, de ser metódica quando o mundo está um caos. Não me arrependo de nada. Eu faria tudo de novo. Às vezes olho para uma foto antiga do Carlos, aquele sorriso paciente. Eu sussurro para ele. Você estava certo, meu amor. Os fatos não têm sentimentos, e os fatos venceram. Se essa história te tocou, escreva verdade nos comentários e se inscreva para ouvir a próxima. Nós estamos seguras agora, e essa é a única história que importa.